Senhor. Estamos aqui para continuar a nossa série de estudos em 1 João. Hoje, João capítulo 4, a partir do versículo 11. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos amar uns aos outros. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ou seja, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, grande, magnífico, que tem todo o poder nas tuas mãos, nos amou. Aí ele está falando assim, foi assim. Ou seja, o que ele está querendo dizer que foi assim? Nos versículos 9 e 10, vai dizer a forma como Deus manifestou o seu amor, né? Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, porque isso não partiu de Deus, de nós homens, isso partiu de Deus, foi Deus que nos amou primeiro. Essa é a grande questão. Nós não somos merecedores, não temos nada que nos que mostre atraente. Não existe mérito, não existe glória, não existe nada de nós, mas o Senhor para com Deus, mas Ele nos amou, Ele manifestou. Por isso a Bíblia coloca Deus como por isso e por outros motivos, coloca Deus como o amor, que Deus coloca Deus como que a natureza de Deus é amor. Caracteriza Deus como que Deus é amor. Por quê? Porque ele não buscou um estímulo externo. Ele não viu uma aparência em nós, não viu algo em nós digno de dó ou de pena, algo que digno de amor, nada em nós que conquistasse o seu amor, mas ele resolveu de forma desinteressada quer dizer sem egoísmo, sem interesse em agradar ao ego, de forma desinteressada, é nesse sentido. Ele resolveu nos amar. O seu amor é incondicional, né? Ok? Por isso a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo. Aí o versículo continua dizendo, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho. Ou seja, nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Como propiciação pelos nossos pecados. E aí, quando ele termina essa frase, ele vai dizer, no versículo 11, amigos, se foi assim, ou seja, se foi dessa maneira que Deus nos amou, com este amor sacrificial, com este amor que levou Jesus a ser a propiciação pelos nossos pecados, né? Se foi assim, desta forma, que o Senhor, que Deus nos amou, então nós temos o dever de levar este amor que recebemos gratuitamente, sem nenhum mérito da parte de Deus, nós temos a obrigação de levá-lo ao próximo, de levá-lo e de compartilhar, de manifestar esse amor uns com os outros. Amém? Uns aos outros. O amor de Deus para conosco foi espontâneo, mas para nós o amor é um mandamento. Embora seja mandamento, ele necessita ser sincero, pois ele precisa refletir ao amor a nós investido por Deus. Embora nós temos essa obrigação, no entanto, não podemos fazer isso com um peso, nós devemos fazer isso de forma espontânea, de forma, ou seja, que o amor tem que ser em nós, como foi dito em Romanos 5, derramado. Então ele tem, como também é dito em Gálatas, ele tem que ser um fruto, algo que saia de forma natural. Temos uma outra dívida agora, a de amar sempre o nosso próximo, né? O apóstolo João disse isso em seus escritos,
né? Como fala e como mandamento. Ele diz, não, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Corrigindo minha fala, não foi João, foi o Paulo que diz em Romanos capítulo 3, versículo 8, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Aí vem o versículo 12. Nunca ninguém viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco e o seu amor enche completamente o nosso coração. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Essa questão, o seu amor, o amor de Deus é em nós aperfeiçoado. O amor de Deus em si é perfeito, mas esse em nós é aperfeiçoado é que ele cumpre o objetivo, ele cumpre a sua meta. A Bíblia, no Estudo de Genebra, tem algo a dizer sobre isso. Não, isso aqui fica para outro momento. Depois eu vou fazer essa observação. Nunca ninguém viu a Deus. Aqui João está falando de ver literalmente. É claro que os profetas viram a Deus, né? Mas João não está desfazendo dos profetas, né? Ele está fazendo do ver comum, do dia a dia, né, das pessoas, do olhar comum do dia a dia das pessoas. Esta breve frase serve como princípio norteador para seu próximo argumento, o que ele vai falar a seguir, nunca ninguém viu a Deus, né? O qual, mais uma vez, é em cima da temática do amor fraternal cristão. Ou seja, ele vai continuar batendo essa tecla nos próximos versículos. Dentro da ideia de que ninguém viu a Deus, e a afirmação seguinte de que se amamos uns aos outros, estamos unidos com Deus, podemos depreender que assim como Jesus revelou o Pai, assim nós, pela nossa conduta em harmonia com a de Jesus, nós somos aqueles que mostram a Deus para o mundo que não conhece. E a Bíblia diz que nem o pode conhecer, né? Mas nós é que revelamos. Logo, o que estamos mostrando? O que nós estamos mostrando? Ou estamos escandalizando o nome de Deus, né? Se, esse se aqui, logo existe uma condição. Nunca ninguém viu a Deus, então, mas ele coloca ponto, se, aí ele coloca uma condição. Esta condição traz duas coisas: a presença de Deus em nós e em harmonia com a nossa, né? Ou seja, nós em Deus e Deus em nós, né? E experimentar a plenitude do amor, né? É o que o versículo diz: nos amamos uns aos outros. Deus vive unido conosco, né? Ou seja, Deus vive em nós e nós em Deus, né? Na Bíblia que eu tenho aqui fala também: Deus permanece em nós, né? Ou seja, o seu Espírito está em nós, o seu coração está conosco, né? Ok? Deus vive unido conosco e o seu amor enche completamente o nosso coração. Ou aquela questão que foi, ou seja, fica aperfeiçoado, né? Não que o amor de Deus não seja perfeito, ele é perfeito, mas em nós ele se manifesta por completo ou na sua plenitude, né? Ok? Aqui, Deus vive unido conosco. Eu fiz uma observação aqui. Não é só a presença de Deus, mas se trata de um caminho de comunhão, né?
estarmos em Deus e Deus em nós. Versículo 3. A razão por que podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco é esta: Ele nos deu o seu Espírito. Aí vem João dizer mais no versículo o motivo, a causa, o porquê nós temos essa certeza, essa tranquilidade, essa ousadia, né? É porque Ele nos deu o seu Espírito. Ou seja, nós podemos falar com tranquilidade que ao estarmos vivendo no amor de Deus, né? Vivendo, amando uns aos outros, assim como Deus nos amou. Nós podemos dizer que quando nós estamos neste caminho, nós temos a certeza, porque Ele nos deu o seu Espírito, né? O Espírito Santo é o penhor de Deus em nós. E a sua permanência em nós mostra a realidade que estamos unidos a Deus em um mesmo Espírito. E nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo, né? Nós vimos e anunciamos, nós somos testemunhas, nós damos testemunho, né, de que o Senhor Jesus é o Salvador do mundo. Esta é a mensagem do Evangelho. Todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, versículo 15. Deus vive unido com ele e ele vive unido com Deus, né? Se você afirma que Jesus é o Filho de Deus, você está em acordo com a vontade de Deus. Porque uma vez os discípulos e alguns judeus perguntaram a Jesus: o que faremos para fazer a vontade de Deus, para realizar as obras de Deus? E Jesus virou para eles e falou assim: as obras de Deus é que vocês creiam naquele que ele enviou, né? E nós mesmo conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor, né? Aqui se refere ao amor bíblico, é uma pontuação que eu fiz. Não é amor mundano, carnal, é o amor bíblico, né? Esse amor santo que tem como referência o amor de Jesus, o amor sacrificial, o amor que leva, né, da propiciação, o amor de Jesus, né? Este amor é que está falando aqui, que tem como referência o amor de Cristo pela igreja. Não se refere às afeições naturais, né? Os sentimentos naturais comumente que a gente chama de amor. Não é esse amor. Então, aquele que vive nesse amor cristão, nesse amor de Cristo, ele está unido com Deus, ele vive unido com Deus. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro, para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. Ou seja, estamos seguindo o mesmo passo do Senhor Jesus, estamos na mesma caminhada, somos cristãos, como a própria palavra diz, pequenos cristos, né? E se nós estamos caminhando nesse mesmo caminho, nessa mesma pegada, nessa mesma caminhada de amor, como Jesus, amando o próximo, vivendo na vontade de Deus, vivendo em santificação, né? Na justiça, na luz, né? Então nós podemos ter essa tranquilidade, né? No dia do juízo, sabendo que o Senhor é o nosso advogado, Ele que nos garante, Ele que nos assegura a nossa salvação. No amor não há medo, não há medo, né, da ira de Deus, porque nós não estamos mais num relacionamento de rebeldia contra Deus, nós estamos num relacionamento de comunhão com Ele, de filhos, e não de estranhos, mas de filhos. Não há uma estranheza no nosso relacionamento com o Senhor, que é o nosso Pai, né, porque assim também podemos o chamar. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo, né? Então esse relacionamento que a gente tem com o Senhor agora, não como um Senhor distante, como um Deus distante, irado, mas embora a gente não possa e não podemos nem devemos ignorar a ira de Deus, porque a ira de Deus ela é justa, né? Ela é uma ira justa, mas o nosso relacionamento como filhos não é um relacionamento de temor, de medo da ira,
mas é um relacionamento ainda assim respeitoso, como eu falei, considerando a justiça de Deus, mas ao mesmo tempo é um relacionamento livre, liberto, porque nesse relacionamento é um relacionamento baseado não em medo, mas é um relacionamento baseado em amor. Qual é este relacionamento? Ele lança fora o medo. E sim, é algo progressivo, né? É algo que vai acontecendo dia após dia. Agora eu vou ler a nota de rodapé da Bíblia de Genebra que eu falei que ia ler depois. O amor de Deus é perfeito em si mesmo e traz para nós a firme promessa da perfeição tão logo o recebemos. Mas, visto estarmos sendo aperfeiçoados em seu amor ao longo do tempo, os remanescentes do temor podem coexistir temporariamente com o amor, enquanto a gente está amadurecendo nesse relacionamento, deste amor que lança fora todo medo, ainda há muita coisa em nós que vai fazer a gente ainda ficar com medo, ainda ficar com receio. E à medida que o nosso relacionamento com Deus amadurece, é que nós vamos crescendo com Ele em amor e conseguimos enxergar quão grande é este amor do Senhor. Isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia, né? O perfeito amor da parte de Deus lança fora o medo, todo o medo, de forma progressiva, né? Ok? Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Não, ele ainda não conseguiu. O amor de Deus ainda não se aperfeiçoou por completo nele. Ainda está, né, num trabalho completo. Mas, embora não venhamos a estar por completo livres totalmente desse remanescente do medo, como diz aqui a nota de rodapé, no entanto, a gente ainda pode experimentar cada dia mais na nossa caminhada com Cristo um aprofundamento deste amor e uma diminuição deste medo, Glória a Deus. Versículo 19. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Ou seja, o amor de Deus brota em nós e enche o nosso coração e faz com que venhamos a expressar, né, este amor. Não tem como alguém dar o que não tem. Não tem como alguém dar o que não tem. E nós só podemos dar amor se nós recebemos amor. Agora o Senhor, Ele nos deu o amor, mesmo que nós não tivéssemos o amado, nem desejássemos a Ele, como diz a palavra. Mas Ele nos amou. E hoje, cheios deste amor, nós podemos compartilhar isso com o mundo. Dentro do contexto, esta declaração cai com dois sentidos. O do mandamento como dever, assim como nós recebemos o amor de Deus, assim como diz o primeiro versículo que eu comecei a comentar, né? Assim, desta forma, devemos amar uns aos outros, né? Então, esse primeiro sentido, como mandamento, como dever, né? E o que fica mais claro, e o outro sentido, que é o que fica mais claro nesse versículo, né? Claro, devido à forma como o versículo é escrito, a expressão, né? Nós amamos, né? Que é de um resultado natural ou fruto, ou seja, algo que brota naturalmente em nós, nosso coração é cheio de amor, então nós passamos a amar de forma natural, fruto este vindo do Espírito Santo, conforme Gálatas 5:22 e conforme Romanos capítulo 5, versículo 5. Se alguém diz eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. É mentiroso. Note que o conhecimento real de Deus é evidenciado pela nossa conduta que se assemelha a dele, a de amar. Com isso fica claro, conforme o verso anterior, que aquele que não ama é mentiroso. Né? Aquele que não ama é mentiroso porque ele não conhece a Deus verdadeiramente. Né? Se alguém diz
eu amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso. Ele não ama a Deus, nem conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus, o seu amor é transportado em sua vida. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar a seu irmão a quem vê. Ou seja, é uma expressão de hipocrisia. Você está sendo hipócrita. Você está sendo o seu amor é apenas um amor de palavras. E como é que você pode manifestar que o amor não é um amor de palavras, não é um amor hipócrita? É quando você manifesta este amor. E como que você manifesta esse amor? É expressando para com o próximo, né? A forma de você expressar o seu amor para com Deus, de você mostrar que você realmente ama a Deus, é você amando aos filhos de Deus, a todos aqueles a quem o Senhor chama, né? O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Ok? Vamos ler aqui alguma coisa que o irmão Moody pontuou em seu comentário e vamos fazer umas breves observações. Amém? O versículo 12 que diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Ele escreve assim uma observação, né, sobre esse versículo 2. Deus está em posição enfática. Ninguém jamais viu a Deus. Deus, né, a tradução que ele colocou aqui, né? Deus ninguém jamais viu. A conexão entre este pensamento e o contexto parece ser este. Uma vez que nunca ninguém viu a Deus, a única maneira de se ver aquele que é amor é através do amor de seus filhos entre si, comprovando assim a semelhança familiar. Seu amor poderia se referir ao seu amor por nós, ou ao nosso amor por ele, ou à sua natureza. Provavelmente não é o seu amor por nós, é uma observação que ele fez. Se é o nosso amor por ele, este amor é aperfeiçoado, ou seja, se é o nosso amor por ele é amadurecido, né? Enquanto nós amamos os irmãos, na prática, né? Se é o amor que é a sua natureza, que é a natureza de Deus, se é isso que o versículo está querendo dizer, é o que o irmão está falando assim, que é aperfeiçoado, ou atinge o seu propósito, chega a cumprir o propósito dele, ou chega a ser pleno por completo, né? Enquanto os crentes amam uns aos outros. Ou seja, o amor de Deus, ele se manifesta de forma plena, de forma completa, quando nós praticamos o amor, quando nós mostramos esse amor uns para com os outros. E no versículo 17 ele faz a seguinte pontuação: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, ou seja, por quê, né? Segundo ele é, segundo quem? Segundo Jesus é, né? Também nós somos neste mundo, né? Nós seremos, não, nós somos neste mundo. Então ele pontua o seguinte: a base para a nossa ousadia, a base para sermos ousados é a nossa atual semelhança com Cristo nesta vida, ok? O irmão William Barclay, em seu comentário, ele diz assim: o amor tem uma dupla relação com Deus. Só mediante o conhecimento de Deus aprendemos a amar. E só no exercício do amor conhecemos a Deus. Quando Deus habita em nossa vida, aprendemos a amar. E quando amamos, aproximamos-nos ainda mais e mais a Deus. O amor provém de Deus e nos leva a Deus. E o último comentário que eu marquei algo aqui para estar lendo para os irmãos é o comentário Vida Nova, que diz assim: o verdadeiro significado do amor e da verdadeira fonte da vida são descobertos apenas na cruz. Está falando sobre o amor sacrificial de Cristo, como diz lá o versículo, né? Nisto é manifestado o amor de Deus. Não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho, né? Não que nós tenhamos amado a Deus, nunca encontraremos, se partirmos do lado humano, nunca você vai encontrar uma iniciativa humana para amar a Deus, nunca, você não vai achar isso.
Encontramos quando percebemos que Ele nos amou. Aí da parte de Deus a gente encontra. E enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Para realmente entender o significado do amor, nós nos vemos como pecadores, objetos da ira de Deus, mas como aqueles por quem Ele morreu, por quem Cristo morreu. Longe de encontrar alguma forma de contraste entre o amor e a propiciação, o apóstolo não pode transmitir a ideia de amor para ninguém, exceto apontando para o Calvário, para a propiciação, né? Outra observação aqui dentro desse comentário que eu falei, que eu marquei no comentário, né? Os cristãos devem amar não porque as pessoas que eles acham atraente. Ou seja, não ama a pessoa porque a pessoa tem algo que te chama a atenção, que é simpática a você, ou que você gosta dela em algum sentido, ou que você acha ela legal ou não. Há pessoas que você olha e acha elas antipáticas, mas essas pessoas também você deve amar. Há pessoas que o seu santo, entre aspas, ou o seu anjo, entre aspas, não bate com ela, mas você deve amar. A palavra de Deus diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Do contrário, disse Jesus, os gentios também fazem assim, né? Os cristãos devem amar não porque as pessoas que eles acham, porque são atraentes a eles, mas porque o amor de Deus transformou-os e os fez amar as pessoas. Ou seja, devemos amar mostrando que Deus fez conosco, transformando, mostrando que somos pessoas regeneradas, nascidas de novo, né? Mostrar a nossa eleição, né? Eles devem amar não por causa da atratividade, do impulso de outras pessoas para amar, não porque você foi impulsionado, sentiu a afeição natural, aquela coisa, não, mas porque como cristão, a sua natureza é o amor. Detalhe, a natureza de Deus é amor, por isso que a Bíblia fala, Deus é amor. E se nós somos filhos de Deus, nós recebemos da natureza dele por meio do novo nascimento, então também nós podemos dizer que o cristão é amor, que o cristianismo é amor. Fiquem com Deus. Assim nós concluímos o capítulo 4 e, querendo Deus, já estaremos ou amanhã ou na próxima semana concluindo o capítulo 5. Falando e abordando o capítulo 5. Fique com Deus, a paz.